por que essa tristeza? Vamos pensar um pouquinho. Queridos, o mundo está entristecendo. O mundo não vai melhorar. Tem eleições agora, não vai melhorar. A propaganda de melhora, né? O movimento Nova Ordem Mundial, que já está montado, fala, até uma das frases típicas do pessoal que trabalha com isso, os grandes e poderosos do mundo, tem umas frases que todos eles repetem, que é: você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Essa é uma das frases. Então estamos caminhando para a perda da liberdade, estamos caminhando para você ser processado porque você acredita nesse livro aqui. Então temos que preparar, queridos, já estamos atrasados. Quem está demorando a se preparar? Nos preparar como assim? Para você acreditar na palavra de Deus, você comer a palavra, se fortalecer na palavra, se fortalecer na verdade, porque a pressão não é fácil. E o mundo está entristecendo por várias razões. Eu vou falar um pouco aqui sobre a depressão clínica, mas quando a gente estuda psiquiatria social, que abre um monte de coisas, a gente vê que realmente a farsa da democracia, ela entristece o povo. Então você tem fontes de tristeza físicas, uma doença física, uma doença crônica, por exemplo. Você tem fontes mentais, é o que eu vou falar agora. Você tem causas ou fontes sociais, corrupção, violência, e você tem causas espirituais. Então, por que essa tristeza? Vamos pensar, eu vou fechar agora no campo, não vou entrar no campo social. Não estudei psiquiatria social, mas é um campo importante e traz uma contribuição importante para o entendimento da etiologia ou da causa da tristeza aumentar no mundo. E queridos, eu não sou pessimista não, viu? Eu não sou pessimista, não sou triunfalista também. Não ser triunfalista não é ser pessimista, é ser realista. E também cuidado, porque hoje em dia, assim, no campo da nutrição, se fala um monte de coisa contra o glúten, tadinho do glúten, tá mal, tudo é tudo sem glúten. Daqui a pouco eu vou vender Bíblia escrito assim, sem glúten. Não é meu campo, não sou nutricionista, mas a gente precisa pensar de que às vezes algumas frases são jogadas por aí na mídia, e eu falei do sem glúten, porque também tem outra frase muito comum que se usa hoje em dia, quando alguém fala algumas verdades, não, isso é teoria da conspiração, né? Cuidado, tem alguns pregadores adventistas que falam verdades e são acusados de teoria da conspiração. Bom, eu vou começar com um texto bíblico, Filipenses 4:8, para falar de depressão. No final vocês vão entender porque eu coloquei esse texto. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que o quê? Ocupe o seu pensamento. Queridos, quando nós psiquiatras fazemos uma entrevista com a pessoa, atendemos a pessoa e fazemos a gente chama de anamnese, uma entrevista, a gente avalia várias coisas nessa pessoa, na primeira consulta, ou na primeira, na segunda. A gente avalia a orientação no tempo e no espaço, se a pessoa está orientada ou desorientada. A gente analisa a inteligência, a memória, a afetividade, o juízo crítico, a capacidade de avaliar essa realidade.
Então tem um protocolo que a gente segue para a entrevista psiquiátrica, e um dos tópicos que a gente avalia é o pensamento. O pensamento tem 3 coisas que a gente avalia do ser humano do ponto de vista psicológico. Um é o conteúdo, o outro é o ritmo e o outro é a estrutura desse pensamento. Então, o que Deus está falando através de Paulo ali é que o conteúdo do seu pensamento deve ser daquela qualidade que está ali, né? Na tela, no texto. E vocês vão ver que a pessoa deprimida, ou a pessoa que está se deprimindo, ela tem um conteúdo de pensamento muito negativo, igual a pessoa muito ansiosa. A gente vai ver amanhã à tarde. Então Deus recomenda isso. O que você vai pensar? Você sabe, queridos, que o mundo não quer que você pense. A má mídia, os maus canais da mídia querem pensar por você. Programas de TV são montados para pensar por você, para dizer, você tem que pensar isso que a gente quer que você pense. E o povo cai nisso. Cara, é de arrepiar. Você começa a usar frases que o ator usa na novela, a atriz usa, você usa a roupa, o óculos, o sapato, o jeito de falar, porque está na mídia. Você perde a originalidade, você perde a sua personalidade para tentar imitar alguém que você admira. Humano. Você lutar para imitar Jesus Cristo, maravilha. Então, o pensamento, aquilo que ocupa o seu pensamento. O mundo quer pensar por você, mas você tem que lutar para não cair nessa armadilha, com esse monte de ideologias, né? Tudo tem uma ideologia por trás, queridos. Nenhuma notícia, nenhum telejornal é montado apenas em função de fatos, o que deveria ser, mas tem uma ideologia por trás. Por isso que alguns canais eu não assisto, me preservo. Aliás, assisto um pouquinho de televisão, quase nada, quase zero. Então, depressão, vamos pensar um pouquinho em depressão. Depressão é uma doença do humor. Ela é diferente de ansiedade. A ansiedade é uma aflição, uma inquietude. Senta aqui, não está bem, vai ali, não está bem. Pega o celular para dar uma olhadinha, não tem paciência, um aperto no peito. Alguns pacientes falam, estou com uma gastura, um negócio que sobe e desce aqui, me aperta. Isso é ansiedade. Então, a ansiedade é aflição. Depressão é tristeza, apatia, falta de vontade de fazer as coisas, falta de energia. Então, é mais comum a depressão em mulheres, 3:1. No Brasil, hoje, tem 5,8% de pessoas deprimidas. É muita gente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão deverá ser a doença número 1 em 2030, se o mundo chegar lá, né? Se Jesus não voltar antes disso. Tomara que volte antes disso, né? Porque faltam poucos meses para ele voltar, viu, gente? Eu estou rindo porque deve ter alguém, esse cara tem teoria da conspiração também, então. Poucos meses, pode ser 32, 64, 95 meses, não sei, não faltam muitos anos, queridos. Os sinais estão claríssimos. Então, a depressão deverá ser a doença número 1 do mundo em 2030. Você sabe que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, são quase 2 por minuto. Nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, um médico se mata por dia, dá um pouquinho mais de 365. Então, vamos pensar, tristeza é diferente de depressão. Tristeza é uma reação normal que você tem diante de uma perda do dia, faz parte da vida. Você foi demitido do emprego, morreu uma pessoa que você amava, então você entra no chamado luto psicológico. Já a depressão é diferente. Então, tristeza ela é um sentimento de
normal diante de perdas. Depressão já é uma alteração do humor. A tristeza é passageira. A depressão, se não for tratada, pode demorar. A tristeza tem um prejuízo funcional limitado, quer dizer, você fica um pouquinho mais aquém do que você poderia fazer, o teu trabalho não rende tanto quanto rendia antes, mas você consegue ainda fazer. Já na depressão, se for depressão pode ser leve, moderada e grave. A depressão, se for de moderada para grave, você vai ter um prejuízo na sua função, no seu trabalho, seja doméstico ou não. A pessoa que tem tristeza, ela reage a estímulos positivos. Ela está meio triste lá no Rio, a gente chama de jururu, está meio jururu, meio para baixo. Mas você fala, vamos dar uma caminhadinha ali no parque e tal. Não estou muito, está bem, eu vou com você, está bem. Que bom que você me chamou, eu vou. Já a depressão, ela não reage a estímulos. Você chama, anima, não quero ir. Vamos lá, vai ser bom, não quero ir. Quero ficar fechado no quarto, fechar a cortina, apagar a luz, não quero falar com ninguém. Diferente, né, as reações. Outra diferença é a tristeza tem um fator causal. A depressão pode não ter fator causal consciente, ou seja, a pessoa que está com tristeza normal, ela diz, eu estou triste assim desde que descobri que meu filho está usando drogas, por exemplo, ou que meu marido está me traindo, ou que minha esposa está me traindo, ou que, enfim, ela tem um ponto e que a partir daquilo ali ela começa a ter esse luto, essa tristeza normal. Existe o luto também patológico, é um luto doentio. Os cientistas falam que o luto normal, você viver uma tristeza por uma perda importante para você, pode ser de 3 meses a 1 ano, é mais ou menos normal. Mas se estica muito, passa 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e você continua para baixo por causa daquela perda ali, então você já entrou no estado depressivo, saiu da tristeza normal e entrou num quadro depressivo. Então, não tem lentidão na tristeza, a pessoa com depressão ela fica mais sem energia, vamos dizer assim, melhora com o tempo naturalmente, sem terapia, sem remédio, a tristeza, e a depressão ela pode piorar se não for tratada. Então, para você dizer que uma pessoa tem depressão, tem que ter 2 sintomas básicos. Tem que ter esses 2 e mais alguns. Esses 2 são o humor deprimido, quer dizer, você fica triste o tempo todo, por 2 semanas direto pelo menos, e você perde o prazer e o interesse nas coisas que antes dava prazer, incluindo o sexo. Então, tristeza que não passa e a perda de interesse, de satisfação, de prazer, em tudo praticamente, né? Em comer, em passear, em assistir um programa, em conversar com as pessoas. E junto disso, desses 2 que eu coloquei amarelo ali, tem que ter então, você vai ter mais uns 4 pelo menos, alteração do apetite para mais ou para menos, o sono também para dormir de mais ou de menos, e geralmente a pessoa deprimida que dorme, a pessoa deprimida que tem insônia, tem 3 tipos de insônia. A insônia do deprimido é aquela que chama de insônia terminal. A pessoa deita, dorme, mas ela acorda 1 da manhã, 2 da manhã e não consegue dormir mais. E fica naquela agonia, como é que eu vou enfrentar um novo dia se eu não tenho energia para enfrentar? Então essa é a insônia. A fadiga que eu falei, esse cansaço, essa falta de energia, o sentimento de inutilidade e culpa, dificuldade de concentração, são sintomas que podem aparecer na pessoa deprimida. E a ideação suicida. Na questão da ideação suicida, a gente vai encontrar 2 grandes grupos de pessoas deprimidas. Tem pessoas deprimidas que falam para você assim, eu queria morrer, por que Deus não me leva, a vida está pesada, não aguento mais, acho que não tem saída. E aí você faz a pergunta, e precisa fazer a pergunta assim, você falou que queria se morrer, você está pensando em se matar? Aí tem um grupo de pessoas deprimidas que dizem assim, respondem essa pergunta, você está pensando em se matar? Responde assim, não, me matar não, porque eu não quero perder a salvação, eu não quero morrer agora, mas se Deus me levasse e tal, enfim. Então essas pessoas, a gente fica um pouquinho mais tranquilo em relação ao risco suicida. Mas se você faz a pergunta, a mesma pergunta, você falou em morte e tal, enfim, porque que Deus te leva, você tem pensado em se matar? Aí a pessoa fica em silêncio 30 segundos. 30 segundos para a rádio e TV é muita coisa, né? E na conversa também. Ela não olha mais no olho, chora ou não chora? E aí depois de um silêncio longo, ela fala assim, tenho sim.
Aí você tem que fazer a outra pergunta: o que você tem pensado em fazer? Aí a pessoa deprimida, grave, com ideia suicida, ela, eu trabalho no 7º andar ali no centro de Umuarama, e eu olhei pela janela outro dia, vi como é que é, pular dali. Eu estava lá em São Paulo, no metrô, no trem, eu olhei assim, o trem vindo na plataforma, ou eu descobri que tem uma vendinha ali na zona rural, que tem o seu Zezinho que vende chumbinho de rato, aqueles de veneno para matar rato, já sei. Então a pessoa já está elaborando uma forma para se matar. Esta pessoa tem alto risco suicida, precisa 24 horas de vigilância e tem que levar no psiquiatra. Tem gente que pensa assim: não, mas acho melhor, doutor Sérgio, nem tocar nesse assunto com ela, né? Porque se eu tocar nesse assunto, aí que vai incentivar a pessoa a se matar. Não, não mesmo. Porque você incentivando a pessoa a falar ajuda a desabafar. Falar ajuda a aliviar a angústia. Se a boca fala, os órgãos saram. E se a boca cala, os órgãos falam. Sabe doença psicossomática? Você tem uma dor nas costas, gastou uma grana, fez um monte de exame, tomografia, ressonância, foi no reumatologista, foi no endócrino, foi no neurologista, foi no ortopedista, sabe? Foi lá em Maringá, gastou um dinheirão, enfim, tudo aqui mesmo, mas não tem nada, você não tem nada, você não tem nada. Como tem nada, doutor? Dói aqui e tal. Pode ser fibromialgia. É chamado de doenças psicossomáticas. Quando aquelas coisas que são difíceis para você pensar na sua cabeça, porque pensar dói, o corpo diz assim: deixa eu te ajudar um pouquinho. Aí você começa a sentir alguma coisa no corpo que é para aliviar a mente. Essa autora que alguns de vocês já ouviram falar, chamada Ellen White, ela fala que 9 entre 10 doenças têm origem na mente. Então, queridos, depressão tem que ter isso: 2 sintomas, tristeza que não passa, 2 semanas pelo menos, e perda do prazer, interesse, e mais algum daqueles sintomas que eu falei ali. Bom, nós não temos todas as respostas para muitos casos de depressão. Não temos muitas respostas. Cada pessoa tem temperamento, uma visão de vida, uma maneira de lidar com conflitos, recursos mentais. Cada pessoa, uns têm mais recursos, outros têm menos. História da infância, alguns com infância muito traumáticas, outros não. Perdas diferentes uma da outra. Então faz muita diferença a história das pessoas. Outra coisa importante: uma perda atual não explica necessariamente a razão de alguém entrar em depressão. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu estou com depressão desde julho de 2023. O que aconteceu lá? Eu estava numa situação difícil, eu tinha que pagar a faculdade do meu filho particular, tinha que pagar a prestação do carro, e a empresa me demitiu. E eu fiquei financeiramente mal. A partir dali fiquei deprimido ou deprimida. Pode ser que este fato, ser demitido, tenha sido o fator desencadeador da depressão e não o fator causador da depressão. Porque às vezes essa pessoa já teve outras pancadas na vida lá atrás. Tem pessoas que têm trauma da infância, têm um namoro complicado na adolescência, tem uma relação difícil com seus pais, tem depois um primeiro trabalho com um abuso moral na empresa, depois casa com uma pessoa complicada e depois lá na frente é demitida do emprego e aí entra em depressão. Foi porque foi demitido que entrou em depressão. Não. O ter sido demitido foi o fator gatilho, que a gente chama, né? Já tinha uma série de pancadas que aguentou o tranco, respirou, vamos para frente, aguentou mais uma, vamos para frente, mas tem aquela ali que é a gota d'água, aí derruba, porque já tinha outras pancadas. Às vezes não é assim, às vezes pode ser uma pessoa mais sensível, que não teve tantas pancadas na vida e tem uma muito forte, aí cai em depressão. Então o mesmo tipo de perda, né, o divórcio, a morte da pessoa querida, a demissão do emprego, uma falência financeira, etc., pode produzir depressão em algumas pessoas, mas em outras não. Não é verdade?
O que faz a diferença? Por que quando uma criança vive no lar disfuncional, o que é um lar disfuncional? É um lar complicado, pode ser brigas constantes, uma mãe autoritária, um pai bravo ou negligente, alcoolismo, dependência química, espancamento, abuso verbal. Isso é um lar disfuncional. Então vai ter um irmãozinho ali dessa família, já vou mostrar a imagem, que vai sofrer mais do que o outro, com a mesma situação. Queridos, algumas crianças são mais resistentes do que outras, umas são mais sensíveis do que outras. Então tem teorias que afirmam que uma pessoa entra em depressão se e quando nutre pensamentos de derrota, de desvalor, de ser rejeitado, pensamentos de baixo autorrespeito, de desesperança. E o pensamento de desesperança é o pensamento mais importante para a gente entender a depressão. A pessoa, inclusive a pessoa suicida, você sabe, a pessoa que está pensando em se matar, no fundo ela não quer morrer. Ela pensa em se matar porque ela tem uma dor emocional tão ruim para ela, que ela pensa assim, cara, não tem saída essa dor. Ela acha que não tem saída. Então ela pensa, não tem saída essa dor que eu sinto, então eu tenho que acabar com a dor. Mas como a dor não tem saída, eu tenho que acabar comigo, para acabar com a dor. Então a pessoa suicida não quer morrer, ela quer acabar com a dor que ela acha que não tem saída, é por isso que a única saída é acabar com a vida. Mas sempre tem uma saída. A saída nem sempre é você ter aquilo que você estava sonhando. Existem perdas na vida que nunca mais voltam. Tem problemas na vida que não tem solução. Mas Deus pode fortalecer você para você aguentar a perda sem ficar pensando em se matar. Deus fala assim, eu vou te dar força para você lidar com isso que realmente não tem o jeito que você gostaria. Por isso que nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia, não bota a placa assim lá fora, pare de sofrer. Algumas igrejas botam essas placas, né? A nossa igreja, a palavra de Deus, a igreja, a Bíblia, a placa que está ali assim, se você está sofrendo um sofrimento que não tem jeito nessa vida, eu te dou a minha graça para você aguentar. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, essa pessoa teria distorções de pensamento, crenças psicológicas centrais que favorecem o sentimento de tristeza que leva à depressão. Eu vou falar já sobre o que é distorção de pensamento. Crença psicológica não é crença espiritual. Crença psicológica, quando você tem criança em casa, você tem filhos, e aquilo que você diz, pai e mãe, você diz de bom ou de ruim, com irritação ou com calma, com nervoso ou com serenidade, o que você vai dizendo sobre você, sobre as crianças, sobre a vida, sobre Deus, sobre a realidade, a criança vai ouvindo, vai entrando na cabeça dela informações, é igual a inteligência artificial, você vai botando informação ali, e ela vai trabalhar em cima daquela informação. Então vamos supor que você tem uma mãe frustrada no casamento e tem filha, menina, e essa mãe vez ou outra fala, ai meu Deus, como isso é tudo igual, para que eu casei com esse teu pai, eu não sei para que eu casei com teu pai, e tal, está nervosa lá, não tomou o Rivotril dela, aí fica falando essas coisas, a menininha de 7, 6 anos está escutando, meu só faz sofrer, eu não sei onde que eu estava com a cabeça o dia que eu encontrei seu pai, que decidi casar com ele, ai meu Deus, o que eu faço com essa dor, essa tristeza e tal. E aí a menina está escutando, vai entrando essa criança, mamãe está falando que o homem faz mulher sofrer, o homem faz mulher sofrer, entra essa crença na cabeça, é uma crença verdadeira ou falsa? Depende do homem, claro, tem homem que faz mulher sofrer, e tem homem que não faz mulher sofrer, mas ela entra como crença, porque a mãe vive repetindo isso. Essa menina cresce com essa crença
ela já tem 7 pés atrás em relação ao homem. Ou vai ser agressiva com os homens, autoritária, mandona, ou vai ser submissa e vai casar com um cara que vai maltratá-la só para provar que a mãe tinha razão. Porque a crença empurra a gente para fazer aquilo que a gente faz de forma meio irracional. Então, a pessoa que tem tendência para depressão, ela desenvolve uma maneira de pensar predominantemente negativa. A pessoa que tem tendência para depressão é aquela pessoa que você tem um copo aqui com metade de água. Finge que tem metade, aqui tem quase cheio, mas imagine esse copo com metade de água. A pessoa que não tem tendência para depressão, ela olha o copo com metade de água e fala assim: ah, que bom, cara, tem metade, eu queria o copo inteiro, mas que bom que tem metade de água ali. Ah, já vai dar para tapear a minha sede. Aí a pessoa que tem tendência para depressão, tem um temperamento melancólico, ela olha o mesmo copo, com a mesma quantidade de água, e diz assim: puxa, mas só tem metade de água, o que eu faço com a minha vida e tal? O que faz a diferença? Porque que um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um pensa de um jeito que empurra para a depressão, e outro pensa de um jeito que não empurra para a depressão. Por isso, eu vou falar no final, mas já vou adiantar, não fique baseando o tratamento do seu sofrimento emocional só com remédio. Tem que mudar a forma de pensar. Remédio muda a forma de sentir, mas não muda a forma de pensar. E eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo clínico disso. Bom, então, diferentes estudos falam da importância dos traumas infantis e perdas na vida adulta como causadora do estado depressivo. Quando eu falo trauma infantil, querido, trauma não é assim: ah, teve um dia, eu tinha 3 anos e meio, meu pai me espancou com um cinto, ou sei lá, com uma vara, fiquei com mancha vermelha na perna, fiquei com vergonha de ir para a escola. Não é um dia que você teve um trauma por um descontrole emocional do pai ou da mãe. O que vai produzir uma mentalidade mais ansiosa ou mais depressiva, do que depende de situações conflitantes na infância, é uma sequência de situações. É um pai negligente, que só vive pensando no trabalho, na sua empresa, e deixa filho de lado. É uma mãe viciada em novela e romance, que está mais preocupada com o romance do que com o lado emocional dos seus filhos. É uma pessoa abusiva que vive, sabe, se tem uma criança um pouco mais hiperativa mesmo, que derruba o copo de leite na mesa quase que todo dia, e às vezes a mãe está mais preocupada com a toalha que ela ganhou da bordadeira de Portugal do que com o filho que derrubou ali. E aí solta os cachorros em cima da criança. Você é um desastrado, eu falei com você 1000 vezes, já não sei, sabe quantas vezes eu vou ter que falar com você para tomar conta desse copo e tal, cara, não aguento mais, tal. Aí a criança se sente um zero à esquerda, se sente um troço assim, que não vale para nada. A dificuldade do pai e da mãe de administrar sua emoção pode favorecer o estado depressivo em algumas crianças. Então, a gente aprende um monte de coisa na vida, né, queridos? Aprende balé, capoeira, inglês, espanhol, bordado, crochê, administração de empresa, inteligência artificial, tecnologia da informação, alemão, sei lá. Onde a gente vai aprender a administrar a nossa emoção? Onde que a gente vai aprender a não machucar as pessoas porque eu não sei me controlar? Aí depois esses pais que não têm controle emocional pegam a criança que está sofrendo, que está com sintoma, bota no psicólogo e vai lá para o shopping comer açaí e fala para o psicólogo assim: ó, quando termina que hora? Às 11 horas. Tá bem, 11 horas eu volto aqui. Aí bota a criança no psicólogo, vai lá comer açaí no shopping, 5 para as 11 vai lá buscar, e aí está tudo certinho, tá bem, tchau, ó, mando, pago pelo Pix, tá? Ei, alô? As crianças não adoecem do nada. A família como um todo está com problema.
Tem que trabalhar o problema da família. Aí o cara que é super macho, bom empresário, ganha uma grana violenta, tem ereção sexual, está tudo certo, enfim. Comigo está tudo certo, não tem problema nenhum. Isso é frescura essa criança. Alô? Queridos, a gente tem que olhar o global da situação. Então, alguns deprimidos foram crianças que viveram em ambiente familiar nos primeiros anos da infância, onde havia abuso verbal, abuso físico, emocional e, em alguns casos, abuso sexual. Fora isso, a sensibilidade daquela criança, talvez maior do que a do irmão, favorece no futuro ter depressão. A depressão, nesses casos, seria uma reação dolorosa diante de perdas importantes na vida de uma pessoa sensível, vulnerável. Algumas crianças são mais sensíveis do que outras. Ellen White é clara em relação a isso. Leia o livro Orientação da Criança, ela fala assim, algumas crianças precisam mais atenção do que outras. Então, se você diz assim, doutor César, eu crio meus filhos tudo igual. Alô? Tem um problema aí, porque eles não são iguais, em termos de sensibilidade. Algumas crianças precisam um pouquinho mais atenção do que outras. Umas são mais safo, outras são mais dependentes. Se você tem 2 filhinhos, 6 e 8 anos, domingo você está em casa olhando o celular, e o mais velho, que é o mais safo, podia ser o mais novo, às vezes o mais novo é mais safo. Conheço um monte de mais novo que segura um da família, e o mais velho é destrambelhado. Então não quer dizer que quanto mais idade tem cronológica, mais maduro é. Não, às vezes é o contrário. Aí esse mais novo, mais velho, pai, vou jogar bola comigo ali fora. Papai já vai, daqui a pouco eu estou indo. Deixa eu só acabar de mandar uma mensagem aqui. Aí essezinho, que é mais safo, então tá bom, te espera lá fora, está tudo certo. Aí daqui a 5 minutos vem outrozinho, outro irmãozinho, pai, vou jogar bola lá fora. O pai diz a mesma coisa, se você acabar de mandar uma mensagem aqui, eu já vou lá. Aí essezinho que é mais sensível, em vez dele falar assim, tá bom, te espero lá. Quando o pai diz, daqui a pouco eu vou, como é que ele faz? Será que ele gosta de mim? Será que não? Percebe a diferença de reação de um para o outro? Então, vou pular isso aqui. Então está aqui, essa é a imagem que eu mostro que são 2 irmãos biológicos, mesmo pai, mesma mãe, mesma comida, mesma religião, mesma escola, e tem um evento estressor na família, tem um evento que estressou, algum estresse aconteceu nessa família, morreu a vovó, sei lá, morreu o vovô, alguma coisa que mexe normalmente com os seres humanos. Então, aquela criança que é mais sensível, diante desse estresse, ela vai sofrer mais, ela vai passar o limite aqui de sofrimento emocional, ela vai sofrer mais do que a outra criança. Então você precisa perceber isso e acolher mais essa criança mais sensível, porque a outra já consegue lidar melhor com a situação. Eu botei essa imagem que para mim passou assim uma sensação de uma menina bem sensível, né? Então, esse é um trabalho científico muito interessante, publicado numa revista médica top no mundo, chamada The Lancet. Vamos ler ali. Investigadores tinham previamente encontrado que esses mesmos adultos com severa adversidade psicossocial na infância também tinham uma idade mais cedo de início e um curso mais severo de suas desordens bipolares do que aqueles sem tal história. O que aconteceu nesse trabalho? Pegaram 2 grupos de pacientes com doença bipolar. Um grupo de pacientes bipolares, adultos, eles tiveram uma infância muito traumática. Mas um outro grupo de pessoas com doença bipolar, essas pessoas não tiveram uma infância muito traumática. Então, naquele grupo que teve uma infância bem complicada, o início da doença foi mais cedo e o curso da doença é como que a doença evolui. E a evolução da doença foi mais complicada. Mais tempo de tratamento, mais medicação, mais terapia, mostrando a importância da história da infância para o sofrimento na vida adulta. Então, as causas da depressão incluem o quê? Uma tendência genética,
Então, se papai teve depressão, se mamãe teve depressão, vovó, vovô, de um do lado ou dos dois lados, o tio, uma tia teve depressão, então geneticamente, especialmente pai e mãe, geneticamente, essa criança tem mais propensão para a depressão. Não é que vai ter que ter depressão. Graças a Deus, a genética, os neurocientistas falam que é até 50%, alguns vão até 50%, do que a gente tem a ver com genética. Mas o resto é aprendido ao longo da infância, da adolescência. Então a genética não é uma condenação. Se fosse todo filho de alcoólico ou de alcoólatra, teria que ser alcoólatra. Mas essa não é a realidade. Ou todo filho de uma mãe ou pai deprimido teria que ter depressão. O que acontece é que vai ter uma propensão, vai ter uma tendência maior. Por isso que nós médicos, quando atendemos o paciente, a gente geralmente faz essa pergunta, que a gente chama de HF, história familiar. Alguém da família teve essa doença, né? Uma das perguntas que o médico faz, para tentar entender o poder da genética naquele sofrimento que você levou à consulta. Então a tendência genética é um fator. A epigenética é uma ciência muito mais nova, está sendo estudada agora, é tudo aquilo que tem a ver com o ambiente, inclusive a maneira como a mãe sente quando está com o bebê na barriga, como que o pai reage quando o bebê também está na barriga da mulher dele, enfim, todos esses fatores ambientais, eles têm uma influência positiva ou negativa na maneira como o gene vai se expressar. Você pode ter então uma mulher que engravidou e ela teve pai ou mãe com depressão, então ela tem tendência à depressão, e aí a gravidez foi uma gravidez pensada, desejada, querida, vamos dizer assim. Então esse bem-estar de estar grávida vai facilitar para que a tendência genética lá do avô ou da avó não perturbe o gene que transporta alguns neurotransmissores que previnem a depressão. Mas o contrário é verdadeiro. Se você tem uma mulher que engravidou, a mãe dela teve depressão, o pai teve depressão, acho que está acabando a bateria aqui, e aí, acho que não, né? Tem outra aqui. Então, teve depressão e ela tem uma gravidez com fatores ambientais ruins, com muito conflito conjugal, etc. Então, essa emoção, esse ambiente, essa história vai influenciar o seu gene, o gene do bebê. Isso é epigenético. Então, traumas da infância, já falei sobre isso. A sensibilidade da criança, já falei sobre isso. O temperamento melancólico, que é um dos tipos de temperamento. A gente tem várias maneiras de classificar temperamento, né? Tem o fleumático, o colérico, o sanguíneo, melancólico. Pensamento melancólico é uma pessoa que tem tendência a olhar o copo só com metade da água. Meu Deus, como é que eu vou viver com metade de água? Eventos traumáticos no presente, na vida adulta, que são os fatores de gatilho que a gente chama muitas vezes, né? E, gente, também é importante o seguinte, quando a gente vai ajudar uma pessoa que está com depressão, uma pessoa adulta que está com depressão, é importante você não só pensar assim, quem que morreu, que acabou, que deixou essa pessoa deprimida, que fator aí está acontecendo na vida dessa pessoa que ela entrou em depressão. A pergunta mais importante vai ser a própria pessoa deprimida se perguntar assim: o que eu perdi nessa perda? Entenderam? Não só qual foi a perda, mas o que eu perdi nessa perda. Meu marido me abandonou, e aí fiquei com depressão. Tá. Então, a história mais comum que o povo fala é o quê? Ela se deprimiu porque o marido abandonou. Tá, mas tem mulher que o marido abandona e não entra em depressão. Vai sofrer e tudo mais, mas não entra em depressão. Então, qual o significado dessa perda? Perdeu a autoestima, perdeu a segurança financeira, perdeu o respeito pessoal, perdeu a esperança, perdeu o sonho, perdeu o quê? Tem que pensar nisso, para poder trabalhar em cima disso. Porque, de repente, a pessoa colocou uma expectativa muito alta de relacionamento, mais do que qualquer um pode dar para ele e para ela. Então facilita o estado depressivo o quê? Pensamentos de derrota, de desvalorização, de ser rejeitado,
de desesperança. Facilita a depressão quanto mais intenso e frequente o pensamento e sentimento de desesperança, maior o risco suicida. Traumas da infância, mais desesperança, mais alterações do gene que produz e transporta serotonina, significa depressão grave, mais possibilidade de depressão grave e suicídio. Bom, pais inconsistentes, uma hora diz uma coisa para o filho, outra hora diz o oposto, sem ternura, irritados, com necessidades egoístas, criando um mundo imprevisível e hostil para a criança. Isso deixa a criança confusa, desamparada, podendo surgir uma raiva nessa criança. O que você faz quando seu filho está com raiva justa? Eu vou repetir a pergunta: o que você faz quando seu filho tem uma raiva justa? Você manda calar a boca e ir para o quarto? Você fala com ela, para com isso, o cristão não fica irritado, e você já está irritado? Pior quando bota Jesus no meio, né? E Jesus detesta pessoas que têm raiva. E não é verdade isso? Então a criança, ela precisa, qualquer criança, ela endeusa os pais. Toda criança idealiza os pais. Toda criança tem os pais como super-heróis. Isso é o normal. Porque os pais são tudo para essa criança. E quando esses pais cometem uma injustiça para com a criança, a tendência da criança não é: mamãe falou alto comigo porque ela está nervosa hoje, mas eu sou legal. A tendência não é essa. A tendência é: mamãe gritou comigo porque eu não sou legal. Porque ela precisa manter a idealização da mãe e do pai. Seria muito torturante para uma criança de 6, 7, 8, 10 anos pensar assim: cara, eu vou ter que me virar sozinho na vida, que meu pai não tem condição mesmo, viu? Ele é todo destrambelhado e tal. A criança se ataca, vamos dizer assim, se deprecia, se desvaloriza para poder manter a imagem. Não, papai está certo, mamãe está certa, eu que estou errado. Claro, depende do perfil também dessa criança. Se é uma criança mais confrontadora, ela vai peitar, né, esses pais. Mas se é uma criança mais dócil, mais melancólica, ela se afunda no estado depressivo, diante da injustiça do pai e da mãe. Então a criança pode ter medo de expressar a raiva para com os pais e ser o quê? Rejeitada. Em vez de ser o quê? Acolhida. Não é que você vai deixar a criança chutar, porque ela está com... deixa a criança te bater e tal. Não é isso que eu estou dizendo. É você, a criança fala: estou com muita raiva porque você fez aquilo, papai. Como é que é acolher? Fala: o que eu fiz, querido, que deixou você assim? Você diz que a culpa sua fez, mas não culpa. Mas você acha que, entendeu? Você vai conversar, você valida a emoção. O que é validar a emoção? Você não vai logo dizer assim: para com isso, ou está proibido ter raiva. Você vai tentar entender de onde vem aquela emoção. Geralmente as crianças são honestas, muito honestas, não é? Elas são muito abertas para a verdade. Cara, as crianças são abertas para a verdade, muito mais do que nós adultos. Eu fui para os Estados Unidos, trabalhei, estudei lá. Meu filho estava com 2 meninos, foi para lá com a esposa, e aí os meninos eram pequenininhos, 4 anos por aí, sei lá, e o menorzinho, mais agarrado comigo, ele não estava entendendo, claro, não sabia nada de inglês. Então eu estava lá no campus daquele local, intervalo da escola sabatina para o culto, e aí eu estava lá fora conversando com um pastor americano que só fala inglês, e aí o Léo veio me chamar, meu neto veio me chamar: vô, vai começar o culto e tal. Aí: vem cá, vovô já vai, vem cá.
Aí o pastor fez o carinhozinho nele ali e tal, e perguntou em inglês assim, você está gostando daqui e tal? Aí eu traduzi para ele, falei, ó, ele está perguntando se você está gostando daqui. Aí eu leio assim. Não está entendendo nada, hoje fala inglês melhor que americano, né? Está fazendo doutorado em fisioterapia na Andrews. A criança diz a verdade, queridos. Por isso que Jesus falou assim, você tem que sonar igual criança para entrar no reino dos céus, cara. Parar com a hipocrisia. Então o que você faz quando a criança diz uma verdade? Você acolhe ou você bate com a boca ou com a vara? Eu sei, vai surgir pergunta depois, mas se começar a me chutar e peitar, aí é diferente, você tem que colocar limite, as crianças não podem perder o respeito pelos pais, mas é diferente você, na família, a palestra não é sobre família, mas só estou saindo um pouquinho e vou voltar para a depressão. Para encerrando, a autoridade dos pais não é negociável. O que é negociável é como você vai exercer essa autoridade. E autoridade é diferente de autoritarismo. Bem diferente, né? Bom, então, esse medo pode levar a criança a reprimir a raiva e acabar direcionando essa raiva contra ela mesma, se atacando. É como se a criança dissesse para si mesma, meus pais estão certos e eu estou errado, eu não tenho valor mesmo, sou uma droga. E esse pensamento, essa crença que vai entrando por causa do descontrole da mamãe e do papai que não souberam acolher essa criança, vai favorecer o estado de tristeza. Aí passa essa infância difícil, aí 25 anos depois você está casado com um sujeito que também não sabe acolher o teu sentimento, ou com uma mulher que não sabe te respeitar no que você sente. Aí dói para chuchu, dói duplamente. Nesse sentido, Freud estava certo quando ele fala assim, quando a gente atende a pessoa adulta no consultório, nós estamos lidando com a cicatriz. A ferida foi feita lá atrás. E às vezes na vida adulta, em algum relacionamento, ela sangra de novo. É como você tirar a casquinha de uma ferida e aí sangra de novo. Então temos que entender o que houve no passado que pode explicar um pouco, ou em parte, o meu sofrimento de hoje. Esse é o trabalho da psicoterapia. Então, buscando ser amada, a criança pode inconscientemente adotar papéis que são ruins para ela, mas ela crê que poderá agradar seus pais e assim receber amor deles, então se torna sofredora de ansiedade excessiva ou desenvolve um estado depressivo porque perdeu parte da sua identidade tentando ser perfeita. Crianças criadas em lares ditatoriais, rígidos, se deprimem porque sentem que nunca são boas o suficiente, não importa o quanto elas tentem. Em vez de você dar uma bronca no seu filho que é hiperativo, é verdade, a criança é hiperativa, é difícil dar com a pessoa hiperativa. E pessoa impulsiva também, criança e adulto, né? A pessoa impulsiva é aquela que pensa depois que faz. Cara, por que eu fiz aquilo? Onde que eu estava com a cabeça? A cabeça estava na emoção, por isso que fez, sem pensar. Então, se ele dá com a criança hiperativa, que derruba realmente 3 copos de suco em cada refeição na mesa, por causa da hiperatividade, mas ela usou 4, e o quarto ela não derrubou, você começa a ajudar essa criança a lidar com a hiperatividade dela, falando assim, cara, que legal, você conseguiu não derrubar um, estou tão contente com você, dá um abraço aqui na mamãe. Agora ajuda a mamãe a pegar os 3, vamos tirar a toalha, tem que lavar, botar na máquina lavar roupa. Então você elogia por aquilo que ela conseguiu, em vez de atacar aquilo que ela não conseguiu. E só atacar. O problema não está nas crianças, mas no comportamento dos pais, que pode ser agressivo, frio, injusto, imprevisível, rígido, negligente. Quer dizer, eu não estou culpando os pais aqui, eu tenho 2 filhos, tenho 5 netos, meu filho tem 3 filhos, tem uma americanazinha lindinha, chama-se Lissa, única netinha que eu tenho. Minha filha, que é psicóloga, mora em Jacareí, meu genro trabalha no Novo Tempo, tem 2 meninos, Luquinha, 10 anos, Telzinho, 6 anos, ontem consegui sair com eles um pouquinho, ontem, hoje é sábado. Não, hoje é sexta. Ontem.
Enfim, coisa maravilhosa ser avô, coisa maravilhosa ser avô, cara, é tão terapêutico para mim, ajuda muito as minhas neuroses. Então, não estou culpando os pais, porque se você ficar culpando seus pais pelo seu sofrimento, você está errado, está errada. E tem uma frase importante que diz assim: mais importante do que seus pais fizeram com você, é o que você faz com o que eles fizeram. Eu vou repetir: mais importante do que seus pais fizeram com você, é o que você faz com o que eles fizeram, porque até quando você ficar reclamando do seu pai e da sua mãe, e vai assumir a sua dor, tem uma hora que temos que perdoar nossos pais, senão não tem cura, senão não há Rivotril que segure. Então vamos, nossa, o tempo está indo, né? Distorção de pensamento acontece em deprimido. Distorção de pensamento é somente diz coisas que não são verdade. Isso pode contribuir para a depressão ou para a ansiedade excessiva, depende. Amanhã eu vou falar sobre isso, que é pessoas que têm crise de pânico. Qual é o tipo de pensamento, qual é o tipo de distorção de pensamento mais comum em pessoas que têm crise de pânico? Crise de pânico tem a ver com ansiedade excessiva. É uma pessoa que qualquer sinalzinho do corpo, o intestino, a barriga roncou, ai meu Deus, será que estou com câncer? Será que é de diverticulose? Acelerou um pouquinho o coração, ai meu Deus, eu vou infartar. Qualquer coisa normal do corpo, a pessoa que tem tendência a pânico, ela interpreta de uma forma catastrófica. E na depressão, ela interpreta de maneira negativa. Então, a doutora Weyland, a psiquiatra da Universidade de Harvard, morreu poucos anos atrás. Anos atrás eu troquei e-mail com ela sobre angústia humana. Ela fala então: as cognições, os pensamentos, são como o motorista que guia a máquina. E os afetos ou sentimentos são como o motor que movimenta o carro. Afeto e cognição, ou seja, o sentimento e o pensamento, são componentes essenciais do funcionamento da mente, né? E ambos podem funcionar mal e necessitar de quê? Reparo. Se teu carro deu um problema na parte elétrica, você leva no eletricista. Se deu um problema de mecânica, você leva no mecânico, sei lá, freio, né, embreagem, sei lá, transmissão automática. E quando o seu pensamento está sempre predominantemente negativo, tem que corrigir também, tem que levar no mecânico, né? Da mente isso aí, né? Precisa de reparo. Você vai no livro Mente, Caráter e Personalidade, de Ellen White, volume 1, volume 2. Mente, Caráter e Personalidade. Volume 2 tem um capítulo chamado Hábitos de Pensamento. O que está escrito ali é ciência, queridos. É TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Ela fala assim: os pensamentos têm que ser educados, os pensamentos têm que ser controlados, não é natural ter pensamentos saudáveis, temos que lutar por eles. Até decorei. Então, precisa de reparo os pensamentos. Vou pular isso aqui. Olha só o pensamento distorcido, né? Eu sou mal. Mas todos temos, qual é o pensamento correto? Todos temos coisas boas e más. Ninguém gosta de mim. Isso é uma distorção de pensamento. Isso não é verdade. Sempre tem alguém que gosta de você. Eu posso ler sua mente, já sei que você está falando mal de mim, já sei que você está... Peraí, ninguém pode ler mente, né? Você não é mágico, né? Não é o Espírito Santo, nem o diabo consegue ler a mente da gente. Comecei o dia com o pé errado, o pé esquerdo. Bom, peraí, isso é um pensamento distorcido. Você é responsável como é que você vai viver esse dia. Isso só acontece comigo. Mas peraí, isso acontece com um monte de gente. Eu cometi um erro assim, vou errar sempre. A gente pode aprender com nossos erros. Isso são distorções de pensamento, né? Olha, essa mulher, ela tinha uma depressão grave e estava pensando em se matar. Olha o que ela vivia pensando: eu estarei melhor morta, meu bebê ficará melhor sem uma mãe deprimida, meus pais não gostam de mim e será melhor não estar por aqui, meu marido não me quer assim ninguém me quer, nunca serei capaz de lidar com a minha vida. Enquanto ela mantinha esse tipo de pensar, mesmo usando bons antidepressivos, ela não saiu da depressão. As pessoas que têm depressão, que começam a usar medicação antidepressiva, escitalopram, sertralina, venlafaxina, duloxetina, paroxetina, os antigos triptanol, amitriptilina, tem essa turma toda que tem seu lugar, tem seu momento para usar, mas se você usa medicação antidepressiva e continua pensando dessa forma,
A medicação vai te aliviar durante 3, 4, 5 meses. Depois, se você continua pensando assim, você, doutor César, estava tão bem, me aliviei, estava sentindo outra agora, mas está voltando tudo de novo, o que eu faço? Eu troco de remédio, aumento a dose e tal. Tem que trabalhar com a parte emocional. Tem que trabalhar com o pensamento. Ela começou a trabalhar com o pensamento. Olha como é que foi mudando o pensamento dela. Ela começou a pensar assim: me recuso a ficar pensando que é melhor morrer. Minha vida está nas mãos de Deus. Meu bebê não ficaria melhor sem minha presença. Sou sua mãe e ela precisa de mim. Ele precisa de mim. Posso aceitar o jeito de meus pais me amarem. Meu marido tem os problemas dele, não é por isso que eu vou me maltratar, me matando, né? Posso aprender a lidar com a minha vida. Claro, essa mudança de pensamento nela não foi da noite para o dia. Não foi de uma consulta semana passada e a semana já voltou totalmente mudada. Isso é um processo, tem que desabafar, tem que detectar o pensamento, tem que trabalhar tudo isso, tem que orar sobre isso, botar o joelho no chão, porque aquele cara que foi expulso do céu não quer que você mude a forma de pensar. Então tem que pedir proteção a Jesus Cristo, para ele expulsar esses demônios da depressão também, ou que influenciam essa depressão. Então tem a parte física, a parte mental, a parte social, a parte espiritual, a parte medicamentosa, psicoterápica, apoio da família, atividade física, beber água, os outros princípios de saúde, tem que estar tudo junto aí para poder sair disso. Mas a maioria quer só o remédio. E as Big Pharmas, as grandes empresas que produzem medicação, quer enfiar pela goela dentro dos médicos e de você que o que vai te resolver é só remédio e ponto final. Isso é mentira. Então, vamos lá. Eu vou pular uma coisinha que o tempo já está estourando e vai ficar cansado, né? Então, olha aqui, o doutor Marco Antônio Brasil, 5 minutos eu termino. O doutor Marco Antônio Brasil é um professor de psiquiatria da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse é um slide que eu tirei de uma aula dele, de uma palestra dele. Olha o que ele diz ali. O tratamento psiquiátrico não se restringe à prescrição de medicamentos. O uso de medicamento é parte do tratamento, assim como a psicoterapia. Os outros componentes do tratamento psiquiátrico, diz ele, relação médico-paciente baseada em confiança, tem que confiar no profissional, psicoeducação, que é o que eu parei de atender consultório para trabalhar em cima disso, rádio, TV e tal, terapia ocupacional, exercício físico, atividades lúdicas, um relax, enfim, cuidar de uma horta, visitar um orfanato, visitar um asilo de velhinho, leva um sabonetinho para o velhinho e tal. Se você está meio deprimido, deprimida, e fizer um grande esforço, porque é difícil mesmo. Alguns autores falam que depressão é o câncer da alma. Não é fácil, não é frescura, é difícil. Mas se você faz um esforço na graça de Jesus e vai lá uma vez na semana, 1 hora só aqui no lar de idosos, e leva um sabonetinho, leva tal, conversa um pouquinho com o idoso, com a vovozinha, com o vovozinho, conta uma história, escuta aquelas histórias que eles contam 1000 vezes a mesma história, tal. Duvido se você não vai voltar para casa melhor. Faça isso. Levante para ajudar alguém. Você vai aliviar. Então, queridos, eu queria terminar. Tem um momento de chorar, né? Tem um momento de chorar. Chorar é para homem também, viu, gente? Chorar é para homem também. As práticas do estilo de vida que você, adventista, conhece, de trás para frente, frente para trás. Buscar ter uma visão das maneiras erradas de pensar sobre o seu valor pessoal e corrigir isso. Alguém vem e te elogia e você fala assim, alguém fala assim, que casaco bonito, eu comprei ali no brechó. Oh, que legal, eu vi que você outro dia deu uma cesta básica para a igreja. Todo mundo dá. Oh, parabéns, você passou naquele concurso lá da prefeitura. Qualquer um passa. Está sempre se desvalorizando aí, alô? Isso não é humildade, querido. Humildade não é você se desvalorizar. Então, procure pensar se você está se desvalorizando. Aaron Beck, um psiquiatra judeu-americano,
Ele falou que a pessoa deprimida desenvolve 3 visões negativas, né? De si, eu não sou nada, do mundo, esse mundo não dá nada para viver aqui, até certo ponto tem razão, mas tem coisa boa no mundo, ainda tem, e do futuro, não vai dar certo, não vou conseguir, melhor morrer. Então essa tendência de pensar assim, tem que corrigir isso, né? Trabalhando com o pensamento, pensar no pensamento, a gente tem que pensar no pensamento, queridos, não demais porque também estressa, mas não de menos, senão você vai querer só o remédio, não vai querer pensar no que você pensa, porque acha que o remédio vai resolver tudo. Então, pensar se tem cultivado ver sua pessoa de forma negativa, aprender a se valorizar, se respeitar, ter autocompaixão. A autocompaixão não é peninha de você, a autocompaixão é você olhar para você e pensar, cara, eu estou fazendo o melhor que eu consigo. Eu sei que eu tenho muito defeito de caráter, mas eu estou lutando com Jesus, pedindo a graça dele, então eu vou parar de me perturbar, vou parar de me depreciar, vou parar de me botar para baixo. Alguns podem pegar um texto bíblico erradamente, trapo de imundícia, nós somos trapo de imundícia, está lá, acho que esse Isaías, Ezequiel, enfim. Ei, alô, a Bíblia diz que trapo de imundícia não é o ser humano. Jesus não veio morrer por trapo de imundícia. Jesus veio morrer por alguém que tem valor, que é o ser humano, eu e você. Trapo de imundícia que a Bíblia diz é quando você se acha o tal, o santo, o puro, sabe? Isso é trapo de imundícia, a pretensa justiça pessoal que alguns de nós achamos que somos ou temos. Então, perdoar os pais pelos erros na criação dos filhos, já falei aqui algum momento vamos precisar trabalhar com isso na nossa cabeça. Não nutrir a ideia de que alguém humano pode preencher tudo que faltou de afeto lá atrás na sua vida. Ajudar alguém que sofre, acabei de falar, vai no asilo, vai na creche. A melhora pode depender mais de compreender as causas. A melhora da depressão pode depender mais de compreender as causas e trabalhar nessas causas conscientemente do que só ficar tomando remédio. Então, por isso que eu termino com esse pensamento que eu comecei. O que você pensa, né? Entenderam agora porque eu comecei com esse pensamento? Com esse texto bíblico? E eu termino com um texto que é muito útil para a pessoa que está com uma tendência depressiva. Porque no núcleo do pensamento da pessoa depressiva existe um negócio chamado desesperança. Então a palavra de Deus vem e traz essa mensagem dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Por isso que aquela porta está aberta e tem uma luz entrando ali. Você vê que a porta não está toda escancarada, né? Porque tem problema sim na tua vida. Mas se você olhar os problemas da sua vida, tente perceber o que funciona. O que Deus está segurando. Porque Deus está segurando algumas coisas. Tá bom? Fiquem com Deus. Termino com essa imagem, uma das mais belas que eu já vi de Jesus Cristo, com todas as crianças e jovens de vários países, e eu olho para esse rosto dele e consigo escutar ele falando assim: eu estou orgulhoso de ter morrido por vocês. Grande é o Senhor, Ele é o psiquiatra, Ele é o grande psicólogo, Ele é que cura a gente, Ele é que dá força para viver. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Boa noite.